Uma História de Solidão, capítulo 1, 2001. Oh, depois que cheguei à meia-idade é que passei a ter vergonha de ser irlandês. Talvez seja melhor começar pela noite em que fui à casa da minha irmã jantar e ela não se lembrava de ter feito o convite. Creio que aquela foi a primeira vez que ela deu sinais de estar perdendo a cabeça. Naquele dia, George W. Bush tinha tomado posse como presidente dos Estados Unidos para seu primeiro mandato, e quando cheguei à casa de Anna, na Grange Road, em Hatch Farnham, ela estava grudada na televisão assistindo a destaques da cerimônia realizada em Washington na hora do almoço. Quase um ano havia se passado desde minha última visita e fiquei envergonhado ao pensar que, depois do aumento no número de visitas logo após a morte de Christian, eu tinha voltado ao meu antigo hábito de um telefonema esporádico ou um almoço ainda mais raro no Bewley's Café na Grafton Street. Lugar que nos lembrava a infância, pois era onde mamãe nos levava para comer coisas gostosas quando íamos à cidade para ver a vitrine de Natal de Switzer's há tantos anos. Era ali que almoçávamos linguiça, feijão e batatas fritas quando íamos a Clary's para provar nossas roupas da primeira comunhão. Tardes animadas em que ela nos deixava pedir o maior bolo que encontrássemos e Fanta laranja para ajudar a descer. Pegávamos o ônibus 48A na frente da igreja Dundrum com destino à cidade. Hannah e eu subíamos correndo para o assento da frente do segundo andar e agarrávamos a barra de ferro quando o ônibus passava por Milltown em Ranelagh, pela lombada da Charlemont Bridge, na direção do velho cinema Metropole, atrás da estação na Tara Street, onde certa vez fomos levados para ver O Grande Motim, com Marlon Brandon e Trevor Howard, e nos arrastaram para fora quando as mulheres seminuas de Otaiti se aproximaram de caiaque dos marujos viris, os colares de flores no pescoço como única proteção de seus pudores. Naquela noite, mamãe escreveu uma carta ao Evening Press exigindo que o filme fosse banido. Aqui é um país católico? Ela perguntou, ou não é? O Bewley's Café não mudara muito nesses 35 anos e sempre tive muito carinho por aquele lugar. Sou um homem de nostalgias. Às vezes isso é uma maldição. O alento da minha infância se faz presente quando vejo as mesas com divisórias altas que ainda atendem todo tipo de dublinense. Cavaleiros aposentados de cabelo branco e barba feita, perfume Old Spice, encobertos por seus ternos e gravatas desnecessários enquanto leem o caderno de negócios do Irish Times, apesar de aquilo não ter mais relevância nenhuma em suas vidas. Mulheres casadas que se entregam ao prazer de uma xícara de café no meio da manhã acompanhadas por mais ninguém. Estudantes do Trinity College vadiando com grandes canecas de café e pães de linguiça, barulhentos e expansivos, reluzindo com o entusiasmo de serem jovens e estarem na companhia uns dos outros. Alguns infelizes sem dinheiro dispostos a pagar o preço de uma xícara de chá em troca de 1 ou 2 horas de abrigo do frio. A cidade sempre usufruíra da hospitalidade sem distinção do Bewley's e de vez em quando Hannah e eu fazíamos o mesmo. Um homem de meia idade e sua irmã viúva, bem vestidos, de conversa cautelosa, ainda amantes de bolo, mas já sem estômago para Fanta. Hannah telefonara para fazer o convite alguns dias antes e eu aceitei de imediato. Talvez se sentisse solitária, pensei. Seu filho mais velho, meu sobrinho Aidan, estava longe em Londres e quase nunca voltava para casa. Seus telefonemas, eu bem sabia, eram ainda menos regulares que o meu. Mas era um homem difícil. Certo dia, sem aviso, o menino alegre e extrovertido que demonstrava precoce vocação artística se transformou em uma presença distante e raivosa na casa de Hannah e Christian, e essa fúria, que pareceu chegar do nada para envenenar o sangue de suas veias, não diminuiu ao longo da adolescência. Pelo contrário, apenas acumulou e inflou e destruiu tudo que encontrou pela frente. Alto e corpondo, com ascendência nórdica garantindo pele alva e cabelos longos, ele podia conquistar as mulheres com o menor movimento das sobrancelhas, e tinha um gosto pela mulher fêmea que parecia insaciável.
Aconteceu de ele deixar uma garota em uma situação difícil quando os dois não tinham idade nem para dirigir, e isso foi uma verdadeira guerra durante um tempo. No fim, a criança foi entregue para adoção depois de uma briga terrível entre Christian e o pai da moça que chegou a envolver a polícia. Hoje em dia, nunca tenho notícias de Aidan. Ele tendia a me olhar com desdém. Uma vez embriagado, aproximou-se de mim numa reunião de família, pôs a mão na parede e se reclinou perto demais. O fedor de cigarro e álcool me forçou a desviar o rosto, e ele então passou a língua por dentro da bochecha ao dizer, em tom perfeitamente amigável: Ei, escute, você nunca pensa que jogou a vida fora? Nunca desejou poder voltar e viver tudo outra vez? Fazer tudo diferente? Ser um homem normal em vez do que você é? Eu fiz que não com a cabeça e respondi que na essência da minha vida estava uma sensação de grande contentamento, que apesar de eu ter tomado minha decisão muito novo, não me arrependia. Não me arrependia, insisti, e mesmo que ele não conseguisse enxergar o sentido das minhas decisões, elas tinham dado clareza e significado à minha existência, qualidades de que a vida dele parecia carecer, infelizmente. Você não está errado, Audran, ele disse, se afastando, libertando-me da prisão imposta por seu tronco e braços. Ainda assim, eu jamais conseguiria ser o que você é. Preferia dar um tiro na cabeça. É verdade, Aidan nunca teria tomado as decisões que tomei, e hoje sou grato por isso. O fato é que ele não era inocente como eu, nem incapaz de confronto. Mesmo quando jovem, era muito mais homem do que eu jamais serei. Hoje dizem que ele mora em Londres com uma mulher um pouco mais velha, mãe de 2 filhos, o que me pareceu curioso, já que ele não quis nenhum envolvimento com a criança que poderia ser sua. A outra pessoa na casa de Hannah era o rapaz mais novo, Jonas, sempre introvertido e quase incapaz de sustentar uma conversa sem olhar para os pés ou agitar os dedos no ar como um pianista inquieto. Enrubescia quando alguém olhava para ele e preferia ficar isolado no quarto, lendo, mas sempre que eu perguntava sobre seus autores favoritos, parecia relutante em responder, ou dava nomes de que eu nunca ouvira falar. Em geral um estrangeiro, japonês, italiano, português, em um gesto quase calculado de provocação. No enterro de seu pai, em março do ano passado, tentei desanuviar o ambiente perguntando: Jonas, você está aí atrás da porta lendo ou fazendo outra coisa? Não tive má intenção, claro, era para ter sido uma brincadeira, mas assim que as palavras saíram da minha boca, percebi como pareciam vulgares, e o pobre rapaz, acho que havia 3 ou 4 pessoas testemunhando a cena, inclusive a mãe, ficou escarlate e engasgou com o 7-Up. Eu quis explicar o quanto lamentava tê-lo constrangido, quis com todas as forças, mas isso só pioraria a situação, e então não fiz nada e o deixei em paz. Às vezes sinto que talvez nunca nos recuperemos daquele momento, pois ele de certo achou que eu queria humilhá-lo, algo que eu jamais teria feito e jamais cogitaria fazer. Naquela época, na época a qual me refiro, Jonas tinha 16 anos e estudava para o Leaving Certificate, prova que de certo não representaria grandes dificuldades. Sua inteligência ficou evidente desde o nascimento. Ele aprendeu a falar e a ler muito antes das outras crianças da mesma idade. Christian, quando Christian estava vivo, gostava de dizer que com um intelecto como o dele, Jonas poderia ser cirurgião, ou advogado, primeiro-ministro da Noruega ou presidente da Irlanda, mas sempre que eu ouvia essas palavras, pensava que não é esse o destino desse menino. Eu não sabia qual poderia ser seu destino, mas não era esse. Às vezes eu achava que Jonas era um garoto perdido. Nunca falava de amigos, não tinha namorada e não levara ninguém, nem a si mesmo, ao baile de Natal da escola. Não fazia parte de clubes, não praticava esportes, ia à escola, voltava da escola. Ia ao cinema sozinho nas tardes de domingo, quase sempre para ver filmes estrangeiros. Ajudava em casa. Era um garoto solitário, eu pensava. Eu sabia como era ser um garoto solitário.
Então, naquela casa havia apenas Hannah e Jonas, um marido e pai morto, um filho e irmão longe. E considerando o pouco que eu sabia sobre a vida em família, disto eu sabia. Uma mulher de 40 e poucos anos e um adolescente ansioso teriam pouco assunto para conversar. Então talvez fosse uma casa de silêncio, o que levou a mulher de 40 e poucos anos a pegar o telefone e ligar para o irmão mais velho e dizer: "Você não quer vir jantar um dia desses, Odran? Você anda muito sumido." Eu estava com o carro novo naquela noite, ou melhor, o carro novo usado, um Ford Fiesta 1992. Tinha comprado havia mais ou menos uma semana e estava bem contente, pois era um carrinho estiloso que rodava tranquilamente pela cidade. Estacionei diante da casa de Hannah, abri o portão, um pouco torto nas dobradiças, e passei o dedo na tinta preta descascada que danificava a superfície. Por que Jonas não conserta? Pensei. Sem Christian e com Aidan longe, não era ele o homem da casa agora, mesmo sendo pouco mais que um menino? Mas o jardim estava bonito. Os meses de frio não tinham destruído as plantas e um canteiro bem cuidado parecia esconder sobre o solo 1000 segredos que se revelariam e derramariam suas ramificações quando o inverno cedesse espaço à primavera, que para mim nunca chega cedo demais, pois sempre fui um admirador do sol, apesar da pouca convivência com ele, por ter passado a vida inteira na Irlanda. Desde quando Hannah era jardineira? Pensei ao passar por ali. Será que era uma coisa recente? Toquei a campainha e dei um passo para trás, observando a janela do segundo andar onde havia uma luz acesa e no mesmo instante uma sombra passou rápido por ela. Jonas devia ter ouvido o carro chegar e olhou pela janela enquanto seguia o curto trajeto até a porta. Desejei que ele tivesse reparado no Fiesta. Que mal havia em querer que ele visse algo de interessante no tio? Ocorreu-me que eu deveria me esforçar mais com o garoto. Afinal, com o pai morto e o irmão mais velho longe, ele talvez precisasse de uma figura masculina em sua vida. A porta se abriu e quando Hannah olhou para fora, me fez lembrar nossa falecida avó. A postura e o jeito como ela espiava, um pouco inclinada, tentando entender por que uma pessoa estaria na varanda àquela hora da noite. Em seu rosto, pude ver a mulher que ela talvez se tornasse dali a 15 anos. "Ora, ora", ela disse, meneando a cabeça, satisfeita ao me reconhecer. "Os mortos ressuscitaram." "Ah, deixe disso", respondi, sorrindo e me inclinando para dar-lhe um beijo na bochecha. Seu perfume era daquelas loções e daqueles cremes que mulheres da sua idade usam. Reconheço a fragrância sempre que as mulheres se aproximam para me cumprimentar e perguntar como foi minha semana e será que eu gostaria de vir jantar dia desses? E como estão seus filhos? Eles não estão lhe causando problemas, não é? Não sei como chamam essas loções. Loção não deve nem ser a palavra certa. Os anúncios da TV diriam outra coisa. Deve haver uma palavra moderna. Mas o que não sei sobre mulheres e seu comportamento seria suficiente para preencher todos os livros da antiga biblioteca de Alexandria. "Que bom ver você, Hannah", eu disse, ao entrar e tirar meu sobretudo, pendurando-o em um dos ganchos vazios do vestíbulo, ao lado do velho casaco azul marinho de Hannah e de uma jaqueta de camurça marrom que só poderia pertencer a Jonas. Olhei para o topo das escadas, subitamente ansioso para vê-lo. "Entre, entre", disse Hannah, conduzindo-me para a sala, que estava quente e acolhedora. Havia lenha acesa na lareira e o lugar em si tinha um clima que me fez imaginar que seria muito confortável sentar ali à tarde e ver programas de televisão, escutar Anne Doyle descrevendo o que Bertie andava fazendo, se Bruton retomaria sua força e o que seria da vida do infeliz Al Gore agora que estava na pilha da sucata. Em cima da televisão havia um retrato do pequeno Catal, gargalhando como se tivesse a vida toda pela frente, pobrezinho. Era uma fotografia que eu nunca tinha visto. Olhei com atenção, ele estava em uma praia, de short, cabelo bagunçado, um sorriso no rosto de partir o coração. Senti uma breve tontura tomar conta de mim. Catal estivera em apenas uma praia em toda a sua vida, e por que Hannah deixaria à mostra uma lembrança daquela terrível semana? E onde havia encontrado aquilo? "E o trânsito, como estava?", ela perguntou, do outro lado da sala.
Virei-me e observei por um instante antes de responder. Tranquilo, respondi. Estou com um carro novo aí fora, anda como o vento. Um carro novo? Que chique! Isso é permitido? Não é novo em folha, respondi, pensando comigo que eu deveria parar de pensar nesses termos. Quero dizer, novo para mim, é de segunda mão. E isso é permitido, então? Ela perguntou. Sim, respondi, rindo um pouco, sem saber ao que ela se referia exatamente. Preciso me locomover, não é? Sim, acho que sim. E que horas são? Ela conferiu o relógio de pulso e olhou para mim. Não quer sentar? Está me deixando nervosa, assim, de pé. Claro, eu disse, sentando. Então ela levou a mão à boca e me encarou como se estivesse em choque. Santo Deus, ela disse. Eu o convidei para jantar, não é? Convidou, admiti, agora me dando conta de que o cheiro de comida no ar parecia ser mais a memória de um jantar do que a promessa de uma nova refeição. Você esqueceu? Ela desviou o rosto e pareceu confusa por um instante, estreitando os olhos, o que deixou seu rosto com uma expressão inusitada, e então sacudiu a cabeça. Claro que não, respondeu. Bom, quer dizer, sim, acho que esqueci. Pensei que fosse... Não combinamos para quinta? Não, eu disse, certo de que havíamos combinado para sábado. Talvez eu tenha entendido errado, acrescentei, sem querer apontá-la como culpada. Não, você não entendeu errado, ela respondeu, sacudindo a cabeça com uma expressão mais irritada do que considerei necessário. Minha cabeça anda longe, Odron. Estou muito dispersa ultimamente. Não vou nem contar todos os erros que ando cometendo. A senhora Barnes já me avisou. Disse que eu preciso organizar as ideias. Mas ela está sempre me repreendendo, aquela lá. Para ela nunca faço nada direito. Olha, não sei o que dizer. O jantar já acabou. Eu e Jonas comemos faz meia hora. E eu estava vendo TV. Posso fazer um sanduíche de linguiça. Você quer? Pensei um instante e concordei. Seria ótimo, eu disse. E então, me lembrando de como meu estômago roncara no carro, disse que aceitaria 2, se não fosse muito trabalho. E ela disse, claro, que não seria trabalho. Ela tinha passado metade da vida fazendo sanduíches de linguiça para aqueles 2 moleques lá em cima, não é? 2 moleques? Perguntei, imaginando que a sombra na janela poderia ter sido do irmão mais velho, não de Jonas. Aiden está em casa? Aiden? Ela se surpreendeu, virando com a frigideira em mãos. Ah, não, ele deve estar em algum lugar de Londres, você sabe disso. Mas você disse 2 moleques. Eu quis dizer Jonas, ela respondeu. Eu a deixei em paz e me concentrei no televisor. Você estava assistindo a isso? Eu disse, elevando a voz para ela me ouvir. Esses Yankees fazem estardalho por qualquer coisa, não é? Chegam a dar dor de cabeça, ela respondeu, mais alto que o som do óleo espirrando na panela, conforme colocava 3 ou 4 linguiças para fritar. Mas sim, assisti por um bom tempo. Você acha que ele prestará para alguma coisa? Ele nem começou ainda e todo mundo já o odeia, eu disse, pois também tinha visto um pouco da cobertura naquela tarde e me surpreendera com as multidões protestando nas ruas da capital. Diziam que ele não havia ganhado coisa nenhuma, e talvez não tivesse mesmo, mas era tudo tão arranjado que eu achava difícil acreditar que uma posse de Gore teria sido mais legítima. Sabe quem eu amava? Perguntou Hannah com a voz distante, como se fosse uma menina outra vez. Quem? Quem você amava? Ronald Reagan, ela disse. Você se lembra dele nos filmes? Passam de vez em quando nas tardes de sábado na BBC 2. Teve um algumas semanas atrás, e Ronald Reagan trabalhava em uma ferrovia e sofreu um acidente. Quando deu por si, estava acordando em uma cama com as 2 pernas amputadas. Cadê o resto de mim? Ele gritava. Cadê o resto de mim? Ah, sim, respondi, apesar de nunca ter visto um filme de Ronald Reagan na vida. Eu sempre me surpreendia quando as pessoas falavam como ele era nos filmes. Dizem que sua esposa era uma criatura terrível. Ele parecia estar sempre no controle, disse Hannah. Gosto disso em um homem. Christian tinha essa qualidade. Tinha mesmo, concordei, pois era verdade, tinha mesmo. Você sabia que ele era apaixonado por Thatcher? Christian? Perguntei, franzindo as sobrancelhas. Era difícil imaginar. Não, não Christian, ela disse, impaciente. Ronald Reagan. Bom, é o que dizem, pelo menos, que os 2 eram apaixonados. Não sei, respondi, dando de ombros.
Duvido. Ela deve ser uma mulher difícil de amar. Vou ficar feliz quando aquele Clinton for embora, ela disse. Sujeitinho obsceno, não. Concordei com a cabeça, sem dizer nada. Eu mesmo estava cansado de Clinton. Até gostava de sua postura política, mas ele se tornara tão difícil de confiar, tão preocupado com a própria pele, que perdera meu respeito havia muito tempo. Todas aquelas negações de rosto sério, aquele dedo fazendo advertências, e nenhuma palavra verdadeira. Ele e o sexo oral, continuou Hannah, e me virei para ela surpreso. Nunca a tinha ouvido dizer aquelas palavras, tampouco estava certo de ter ouvido direito naquele momento, mas jamais ousaria perguntar. Ela virava as linguiças na frigideira e cantarolava para si mesma. Audran, você usa ketchup ou prefere molho inglês? Ela perguntou da cozinha. Ketchup, respondi. Acabou o ketchup. Então, molho inglês está ótimo, eu disse. Não consigo me lembrar da última vez que comi molho inglês. Você se lembra de como papai tinha mania de usar em tudo, até no salmão? Salmão? Ela perguntou ao me entregar um prato com 2 apetitosos sanduíches de linguiça. Tem certeza que a gente comia salmão quando era criança? Ah, de vez em quando tinha um pouquinho. Não que eu me lembre, ela disse, sentando na poltrona e olhando para mim. Como tá o sanduíche? Delicioso. Eu devia ter feito jantar para você. Não tem problema. Não sei onde estou com a cabeça ultimamente. Não se preocupe, Hannah, eu disse, querendo que a conversa tomasse outro rumo. O que vocês jantaram, afinal? Frango, ela respondeu, e purê, em vez de batata cozida. Christian prefere sempre purê. Jonas, eu disse. Jonas? Você disse Christian. Ela pareceu um tanto confusa e sacudiu a cabeça, como se não entendesse onde eu queria chegar. Eu ia explicar, mas naquele momento ouvi uma porta ser aberta no andar de cima e passos lentos e pesados pela escada. Logo depois, o próprio Jonas entrou e me cumprimentou com a cabeça, um sorriso tímido, mas agradável. Seu cabelo estava mais comprido que da última vez que eu o tinha visto, e tentei imaginar por que ele não cortava. As maçãs do rosto daquele rapaz, se fossem minhas, estariam à vista de todos. Eu as colocaria sempre na vitrine. Como vai, Audran? Ele perguntou. Estou bem, Jonas. E você? Tá mais alto que da última vez que nos vimos? Esse daí nunca para de crescer, comentou Hannah. Talvez um pouco, disse Jonas. E esse cabelo? Perguntei, tentando parecer amigável. É a última moda? Sei lá, ele disse, dando de ombros. Ele precisa cortar o cabelo, é isso que ele precisa fazer, disse Hannah. Por que você não corta o cabelo, filho? Ela perguntou, virando-se para vê-lo. Eu corto se a senhora me der 3,50, ele respondeu. Não tenho nenhum tostão. Bom, não olhe para mim, disse Hannah, virando-se em outra direção. Audran, escute essa. A senhora Barney, lá no trabalho, disse que eu preciso organizar as ideias, senão... Eu não teria ficado ofendida, mas estou naquele emprego 8 anos a mais que ela. Sim, você comentou, respondi, terminando um dos sanduíches e começando outro. Por que você não senta, Jonas? Perguntei, e ele sacudiu a cabeça. Só vim pegar uma coisa para beber, ele disse, seguindo para a cozinha. Como andam os estudos? Bem, ele disse, enquanto abria a geladeira e olhava para dentro, seu rosto entregando tanto desapontamento quanto resignação pelo que encontrou lá. Esse menino tá sempre com a cabeça enfiada num livro, disse Hannah. Mas ele não é um verdadeiro crânio? Você já sabe o que gostaria de fazer, Jonas? Perguntei. Ele murmurou alguma coisa, mas não consegui entender o que era. Uma resposta irônica, pensei. Ele pode ser o que quiser, esse aí, disse Hannah, seus olhos fixos no rosto de George W. Bush fazendo o discurso de posse. Ainda não tenho certeza, disse Jonas, voltando para a sala e observando Bush por um momento. Uma graduação em letras não prepara a gente para muita coisa, mas é isso que eu gostaria de fazer. Então você não vai seguir meu ramo de atividade? Perguntei. Ele riu e sacudiu a cabeça, mas não de um jeito mal-criado. Seu rosto ficou um pouco vermelho. Acho que não, tio Audran, desculpe. Existe muita coisa pior por aí, filho, disse Hannah. Seu tio construiu uma vida ótima, não acha? Eu sei, Jonas. Eu não quis. Estou só brincando, interrompi, sem querer pedidos de desculpa.
Você tem apenas 16 anos. Acho que hoje em dia qualquer rapaz de 16 anos que quisesse fazer o que eu faço estaria implorando para ter problemas com os amigos. Não é por isso, disse Jonas, olhando diretamente para mim. Você soube que publicaram um artigo dele no jornal? Perguntou Hannah. Ah, mãe, disse Jonas, dirigindo-se devagar para a porta. O quê? Um artigo, ela repetiu. No Sunday Tribune. Um artigo? Perguntei, franzindo as sobrancelhas. Que tipo de artigo? Não foi um artigo, disse Jonas, agora com o rosto escarlate. Foi uma história, e não foi nada demais. Como assim não foi nada demais? Perguntou Hannah, levantando-se e olhando para ele. Quando o nome de algum de nós saiu no jornal? Você quer dizer um conto? Perguntei, deixando o prato de lado e me virando para ver Jonas. Ficção? Ele fez que sim, incapaz de olhar nos meus olhos. Quando foi isso? Faz algumas semanas. Ah, Jonas, você devia ter me ligado. Eu queria ter lido. Era o mínimo que eu podia fazer. Uma história, é? Então é isso que você quer fazer? Escrever livros? Ele deu de ombros, e parecia quase tão envergonhado quanto no ano anterior, quando eu fiz aquele comentário impróprio no enterro. Virei-me para a televisão para poupá-lo do constrangimento. Boa sorte para você. É uma bela aspiração. Ouvi quando ele saiu sem jeito do aposento e então comecei a rir, sacudindo a cabeça e virando-me para Hannah, que estava ocupada conferindo a programação no RTE Guide. Escritor, é? Eu disse. Existe um longo caminho entre Brown Head e Bamba's Crown, ela respondeu, que me deixou um tanto intrigado. Em seguida, pôs a revista de lado e olhou para mim como se não tivesse ideia de quem eu fosse. Você nunca me contou sobre o que aconteceu com o Sr. Flynn. Com quem? Perguntei, vasculhando minha cabeça sem conseguir me lembrar de nenhum Flynn. Ela balançou a cabeça ignorando o assunto e se levantou para ir à cozinha, deixando-me perplexo. Vou fazer chá, disse. Quer uma xícara? Sim. Quando voltou para a sala alguns minutos depois, trazia 2 xícaras de café nas mãos, mas eu não disse nada. Pensei que talvez houvesse alguma coisa em sua mente, ela parecia tão distante. Está tudo bem, Hannah? Você está tão distraída? Está preocupada com alguma coisa? Ela pensou na pergunta. Eu não ia comentar nada, disse, inclinando-se para frente em uma postura conspiratória, mas já que você perguntou, e isso fica entre nós, acho que Christian não está bem. Tem tido umas dores de cabeça terríveis. E você acha que ele vai ao médico? Tente convencê-lo a ir, pois ele não me escuta. Olhei para ela. Não sabia o que responder nem o que ela queria dizer com aquilo. Christian? Eu disse, por fim, a única palavra que consegui dizer. Mas Christian está morto. Ela olhou para mim como se eu tivesse acertado um tapa no seu rosto. E você acha que eu não sei? Perguntou. Eu mesma o enterrei, não foi? Por que falar uma coisa dessas? Fiquei confuso. Será que eu tinha ouvido direito? Sacudi a cabeça. Deixei passar. Bebi meu café. Quando o relógio deu 9 horas e começou o noticiário, ouvi as manchetes, vi Bill e Hillary embarcarem em um helicóptero e se despedirem da nação, e então disse que era melhor eu ir embora também. Bom, não demore tanto para aparecer de novo, ela disse, sem se levantar nem manifestar sinal de que me acompanhasse até a porta. E na próxima farei o jantar que prometi. Fiz que sim, e deixei por isso mesmo ao sair para o corredor e pegar meu casaco, fechando a porta da sala. Enquanto vestia o casaco, uma porta foi aberta no andar de cima e Jonas, descalço, apareceu no topo da escada e olhou para mim. Está indo embora, tio Audron? Ele disse. Sim, Jonas. Devíamos conversar mais, eu e você. Ele concordou com a cabeça, desceu os degraus devagar e me entregou um jornal dobrado. Pode ficar se quiser, ele disse, incapaz de olhar nos meus olhos. É a minha história, do Trib. Ah, ótimo, respondi, comovido por ele querer que eu ficasse com um exemplar. Vou ler hoje à noite e depois devolvo. Não precisa, ele disse. Comprei 10 exemplares.
Sorri e guardei o jornal no bolso. Eu também teria comprado um se soubesse, eu disse. Ele ficou ali parado, nervoso, olhando de relance para a porta da sala, os pés inquietos. Está tudo bem, Jonas? Perguntei. Sim. Parece que você quer me dizer alguma coisa. Ele respirou fundo pelo nariz e não conseguiu olhar nos meus olhos. Eu queria perguntar uma coisa, disse. Ora, pergunte. É sobre a mamãe. O que tem ela? Ele engoliu seco e enfim olhou nos meus olhos. Você acha que ela está bem? Perguntou. Sua mãe? Sim. Ela me pareceu um pouco cansada, eu disse, colocando a mão no trinco da porta. Talvez precise dormir mais. Acho que todos nós podíamos descansar mais. Espere, ele disse, segurando o batente da porta para me manter ali. Ela tem se repetido muito e esquecido as coisas. Esqueceu que o papai morreu. Chamam isso de meia-idade, respondi, abrindo a porta antes que ele pudesse me impedir. Acontece com todo mundo. Acontecerá com você também, mas vai demorar, então não se preocupe. Deu uma esfriada aqui fora, não? Acrescentei ao sair. É melhor você voltar para dentro antes que pegue alguma coisa. Tio Audran. Mas não permiti que ele continuasse. Cruzei o jardim e ele me observou por um tempo antes de fechar a porta. Senti culpa, mas não podia fazer nada, queria apenas voltar para casa. Enquanto me encaminhava para o Fiesta, alguém bateu na janela. Olhei para trás e ali estava Hannah, segurando a cortina aberta, gritando alguma coisa para mim. O que disse? Perguntei, apoiando a orelha para ouvir melhor, e ela fez um gesto para eu me aproximar. Cadê o resto de mim? Ela falou aos berros, e então deu uma gargalhada, fechando a cortina e sumindo lá dentro. Naquele instante, eu soube que Hannah não estava bem, que aquilo era o começo de algo que traria apenas problemas para todos nós, mas àquela altura, em meu egoísmo, optei por ignorar. Decidi que telefonaria para ela em uma semana. A convidaria para ir ao Bill's Café, na Grafton Street, para almoçar. Carne frita com bacon e um pão doce recheado de creme de baunilha e também um daqueles cafés cobertos com espuma. Eu me esforçaria para saber como ela estava com mais frequência. Seria um irmão melhor do que tinha sido no passado. Antes de voltar para casa, decidi fazer uma visita noturna a Inchicore. Era um caminho mais longo, claro, mas eu queria parar o carro na igreja e passar um tempo no santuário. Uma réplica da gruta em Lourdes, cidade que não conhecia nem queria conhecer. Eu tinha pouca paciência para lugares de peregrinação. A própria Lourdes, Fátima, Medjugorje, Noc, que pareciam sempre invenções de crianças impressionáveis ou fantasias de bêbados de andar trôpego. Mas Inchicore não era um destino para peregrinos, e sim uma igreja simples, com um santuário e uma imagem. Eu ia até lá com frequência, sempre que me sentia perdido. Cheguei rápido, graças às ruas vazias, estacionei e entrei pelo portão aberto. A lua estava visível naquela noite, brilhante e coberta de manchas, o que emprestava certa luminosidade ao lugar. Virei uma esquina e fiquei surpreso ao ouvir uma espécie de lamúria, um gemido terrivelmente aflito vindo da direção da gruta. Hesitei, tentando decifrar o som. Se houvesse jovens por ali aprontando o que quer que fosse, eu não queria ver, não queria saber, preferiria voltar ao carro e ir para casa. Mas depois de um instante percebi que não eram manifestações de prazer, e sim uivos de choro incontrolável nascidos das entranhas mais profundas. Segui adiante com cautela, e, conforme meus olhos se acostumaram, vi o que parecia um corpo virado para baixo, braços e pernas esticados, um crucifixo humano prostrado no cascalho. A primeira coisa que me ocorreu foi que um crime havia sido cometido, um assassinato. Alguém tinha matado um homem diante da gruta na igreja de Inchicore. Mas então o corpo se mexeu, levantou-se e ficou de joelhos. Vi que não se tratava de um homem ferido, e sim um homem rezando, um padre, pois usava a batina preta de mangas compridas dos ordenados. A vestimenta sacudia com a brisa logo acima dos tornozelos.
Ajoelhado, ele ergueu as mãos para os céus antes de fechar os punhos e bater na própria cabeça várias vezes, pancadas de tamanha ferocidade e selvageria que me preparei para intervir, mesmo se houvesse o risco de ele se voltar contra mim em seu luto ou insanidade e acabar me ferindo. Ele se virou um pouco e vi a silhueta de seu rosto contra a luz da lua. Era um jovem, uns 10 anos mais novo que eu, pelo menos, talvez 30 e poucos anos. Cabelo preto bagunçado e um nariz proeminente que se alargava na parte de cima. Ele soltou um grito e desmoronou outra vez para a posição na qual eu o tinha encontrado. E, apesar de ele agora estar quieto, os gemidos continuaram, um choro perpétuo, e senti um arrepio descer pela espinha quando olhei à sua esquerda e percebi que não estava sozinho. Sentada no canto da caverna, quase escondida, estava uma mulher muito mais velha, perto dos 70 anos, e ela balançava para frente e para trás, com lágrimas correndo pelo rosto, o sofrimento distorcendo seus traços. Quando o seu rosto foi iluminado pelo luar, reparei que tinha algo em comum com o jovem padre, um nariz aquilino, e soube no mesmo instante que ele herdara tal característica dela, sua mãe. E ali estavam eles, o jovem deitado, suplicando ao mundo que seu tormento acabasse, a mãe trêmula de sofrimento, querendo que os céus se abrissem e Deus a chamasse para cima sem mais demora. Era uma imagem aterradora, me perturbou imensamente. Alguém no meu lugar talvez tivesse se dirigido aos dois e oferecido o conforto que pudesse, mas eu dei meia volta e parti com rapidez e nervosismo. Havia alguma coisa ali, algum horror crescente à espreita de todos nós, com o qual eu não estava pronto para lidar. Hoje, mais de uma década depois, penso naquela noite e me lembro daqueles 2 incidentes como se tivessem acontecido há uma semana. George Wee estava no passado, mas me lembro de Hannah sentada na poltrona dizendo que seu falecido marido tinha dores reais de cabeça. E me lembro dessa mãe e desse filho, chorando e sofrendo na gruta de Inchicore. Enquanto retornava pelas ruas a caminho do conforto da minha cama solitária, eu sabia, sem sombra de dúvida, que o mundo que eu conhecia e a fé que depositava nele estava prestes a terminar, e quem poderia saber o que tomaria seu lugar?